Olá, tudo bem? 30 dias já se passaram. Agora estamos no 31º dia dessa série de estudos da Palavra de Deus. Verdades reveladas. Estamos aprendendo mais verdades, estamos revendo mais verdades e estamos tentando praticá-las. Você também está tentando praticá-las? Espero que sim. Esperamos que sim. Nós estamos aqui nesta tarde com o pastor Delvaci. Olá, pastor, tudo bem? É um prazer estar aqui com os queridos irmãos e para participarmos deste programa muito especial. Pastor Elias, tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus, é um prazer muito grande estar aqui novamente. Que bom. Pastor Sérgio. Boa tarde, graça e paz a todos. Amém. E também o pastor Márcio. Boa tarde. Muito bem. Neste momento nós vamos juntos nos ajoelhar e vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai que estás nos céus, na presença santa do Senhor nos encontramos neste momento agradecidos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para falar do teu amor, da tua palavra e também, ó Pai, para levar essa mensagem, uma mensagem de salvação, uma mensagem que vem do Espírito Santo às pessoas que nos ouvem. Pai querido, abençoe esta reunião, também estenda as tuas bênçãos, que essa mensagem possa chegar a todos os internautas, a todos os lares, e que o Espírito Santo possa estar trabalhando com cada um, no coração de cada um, para que possa preparar o teu povo para morar com Cristo para a eternidade. Amém. Continue conosco, é o que lhe pedimos, agradecemos, com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, queridos, como nós sabemos, nós estamos reunidos aqui de modo virtual. No entanto, você aí está de modo presencial. Nós aqui, entre nós, estamos também presenciais. Nós estamos aqui numa meia roda que se completa aí com você e com a sua família. Vamos nesta roda de estudo da Palavra de Deus atentarmos para o estudo de hoje. E o estudo de hoje é um estudo muito importante. É um estudo no qual você irá aprender coisas que têm que ser colocadas em prática no seu dia a dia. Hoje, pastor Sérgio, sobre o que iremos falar? Sobre as autoridades do nosso país. E agora, você leva elas em consideração? Você entende que é necessário que elas sejam respeitadas? O que podemos dizer sobre isso? Devemos respeitar as autoridades do nosso país? Com certeza. O que mais? Alguém tem mais algo a dizer sobre isso? Porque com certeza, ponto final. Mas tem algo mais aí? Questionaram uma vez Jesus Sim. acerca das autoridades. Perguntou assim, é lícito dar imposto? É lícito pagar imposto? O que Jesus respondeu? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Opa, dá a parte das autoridades. O que ela exige? Se cumpra o seu dever com as autoridades. Olha aí. Existe uma tendência da pessoa não se curvar ou não querer achar que os outros podem ser maior e o que tem no seu grande, né? Então, essa questão das autoridades é muito séria, né? Porque é uma tendência já vem dos tempos antigos, né? Inclusive, o lava-pés, quando Jesus instituiu, foi para alcançar a igualdade, né? E aí o ser humano, às vezes, não quer submeter as autoridades. Isto vem dos filhos para com os pais e diante das autoridades, né? Às vezes a pessoa quer sobressair, não quer cumprir o seu dever e respeitar, né? O importante dessa questão, Marcos, das autoridades, na minha visão, eu acredito que dos colegas aqui, às vezes, por que não tomarmos um partido? Por que nós não devemos tomar um partido? A ou B, ok, tá. Porque cremos que Deus está no controle de tudo. Se Deus colocou uma pessoa naquela posição, ele vai cumprir os propósitos de Deus. A Bíblia diz que Deus põe rei e tira rei. Se uma pessoa está num cargo de uma autoridade, numa posição, porque Deus permitiu que ela estivesse ali. Portanto, nós temos que ser submissos à vontade de Deus. Isso obedecendo àquela pessoa que Deus permitiu estar ali. Interessante. Agora uma pergunta. E se por acaso aquela pessoa estiver indo contra a vontade de Deus?
Mesmo assim, precisamos mantermos-nos. Esse episódio aconteceu com o Pedro, né? Chegou um momento que ele disse, não queria mais que você pregue, não fale mais desse Jesus, não fale mais desse evangelho. E Pedro, no caso em Atos, né, capítulo 5, verso 29, diz assim, porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que o homem. Nós devemos obedecer às leis, né, as leis civis, né, as autoridades civis, porque eles fazem leis, muitas leis que nos protegem, né? Mas no momento que eles façam leis que venham de entrar de encontro, né, com a vontade de Deus, aí a gente não deve, aí tem que obedecer a Deus e não obedecer mais. Né? A autoridade de Deus deve ser soberana. E a palavra de Deus ainda, nos dando a sua orientação a respeito às autoridades, como a igreja, né, deve se comportar, especialmente neste caso, né, em que uma lei da autoridade ela possa vir em desacordo com aquilo que nós cremos, né? Então é dito assim, a palavra de Deus não nos permite tomar parte em planos políticos, atividades partidárias, distúrbios, derramamento de sangue ou guerras. Aí vem os textos, né, que menciona que neste caso mais importa, né, como falou o irmão Márcio, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Então, isso que o pastor você está dizendo é que existem, inclusive, alguns exemplos aqui que ele deu de coisas que nós não devemos fazer. É lista, né, pela autoridade civil, mas para nós não convém. Então, é importante você entender isso. Existem coisas que o governo autoriza e até incentiva, mas que não nos convém. Não devemos participar. Mas por quê? Presta atenção. Quando chegar a esse ponto? Quando houver o quê? Quando houver o quê? Choque, né? Um contraste, um choque. Aí, ok. Então, quando uma lei do nosso país, entrou em contraste com a lei de Deus, por que devemos obedecer, então, a Deus em vez da lei do país? Porque Deus é a autoridade maior. Vocês devem estar sempre obedecendo a autoridade maior. E quem é a autoridade suprema? Deus. Então, você vai ficar ao lado de Deus. Isso quando não puder andar em paralelo. E só um detalhe a mais, quando colocamos Deus acima de todas as coisas, então esse texto aqui ajuda bastante, né? Quem tem a lei de Deus escrita no coração, obedecerá mais a Deus do que aos homens. Preferirá obedecer a todos os homens, a desviar-se um mínimo que seja dos mandamentos de Deus. Então ele está pronto para obedecer a Deus como a maior autoridade. Existem as autoridades? Existe, mas inclusive o pai está no lugar de Deus. Mas o filho deve obedecer o pai quando ele quer obrigar a fazer o contrário à vontade de Deus. Não é um dever do filho fazer isso. Existe uma passagem bíblica que diz assim, faça a paz, se possível, tenha paz com quantos? Com todos. Com todos, né? Então, isso deve ser o nosso dever. Só devemos sair dessa direção quando realmente a lei de Deus for afetada. Interessante que aqui no nosso guia de estudos do livro Verdades Reveladas, lá na página 203, existe um grupo de perguntas a respeito desse tema. A pergunta 4, eu gostaria de direcionar ela ao pastor Márcio. A pergunta 4, ela fala de um modo muito específico sobre uma questão. Eu vou lê-la para você. Preste atenção. Como deve ser reconhecida a palavra com respeito à legislação humana? Como assim, pastor? É muito assim, importante essa pergunta, porque muitas vezes nós nos colocamos em posições desagradáveis concernente a isso, né? Na página 115 desse nosso material, né, que os nossos queridos internautas já receberam, se não receberam, podem receber, né? Isso mesmo. Ela diz assim, página 115, não se nos exige que desafiemos as autoridades. Nossas palavras, quer falada, quer escrita, deve ser cuidadosamente considerada para que não sejamos tidos como de proferir coisas
que não nos faça parecer contrários à lei e à ordem. Não devemos dizer nem fazer coisas nenhumas que venha desnecessariamente impedir o caminho. Temos de avançar em nome de Cristo, defendendo as verdades que nos foram confiadas. Então, não devemos falar, escrever, até mesmo em atitudes nossas que venham a impedir, né, esse momento que tem a lei e a ordem, né? Não devemos participar. Isso é muito sério, porque muitas vezes, numa rodinha de amigos, na família reunida, ou no Facebook, ou no Instagram, nós tomamos um partido, defendemos uma ideia e vamos adiante, mas parece que a palavra está dizendo para nós não entrarmos nessas... não devemos nesses conflitos. Nesses conflitos. Inclusive, estamos num período político, né? Verdade. Onde muitas famílias, às vezes, têm parente, eu mesmo um parente envolvido em política e tal. Mas então é uma tendência muito grande de se tomar partido. E qual é o prato cheio dos políticos, de uma forma geral? É falar mal do outro. É verdade. Isso não deve fazer parte do cristianismo. Deve falar bem das pessoas. E aqui tem para endossar esse pensamento, aqui o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 3, 1 e 2, diz o seguinte: lembrem-lhes que se sujeitem aos governos e às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam polêmicos, né? Não discutir, mas dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Então, esse texto fala que não faz parte do cristianismo estar falando mal das pessoas. Lá no Salmos também diz que aqueles que estarão com Deus no céu não difamam com sua língua. Isso não deve fazer parte. O que eu vejo aqui? Os que fazem mal, com certeza, e nem aqueles que a gente não tem total segurança do que está acontecendo. Eu tenho uma linha de raciocínio. Quando você toma um partido, por exemplo, partido do irmão Márcio, partido do Marcos. Se eu tomo um partido aqui do irmão Márcio, qual é o meu sentimento com o irmão Marcos? Qual vai ser o meu sentimento? Eu me torno seu inimigo. Lógico. Eu sou do partido dele, eu vou amar e eu vou odiar você. É isso. Esse quando você toma um partido. É por isso que o cristão ele não pode tomar partido. Ele não pode ter partido. Porque ele não pode odiar ninguém. Ele não pode querer o mal de ninguém. E alguém pode até dizer, pastor Sérgio, que não, é desse partido, mas não odeia o outro. Mas não é verdade. Você cria um sentimento automático. Cria. Né? Cria. Divisão, né? Causa divisão. Um exemplo bem claro, eu acho que ele pode ser até expresso aqui. Nós temos o exemplo de Daniel, né? Daniel ele participou em vários governos. Né? Ele começou em Babilônia, foi no Médio-Persa, né? Então, mas ele sempre numa posição elevada. Mas por quê? Ele não tomava, ele tinha o seu respeito pela autoridade. Ele se colocava na posição de cristão. Quando tinha algo que viesse de encontro com a sua fé, ele não obedecia, né? Mas os reis tinham consideração pela sua posição. Por quê? Ele tomava o que está escrito aqui. Você já pensou se lá no Médio e Persa, lá ele tomasse a posição falando do pessoal de Babilônia, ou de Babilônia falando da Pérsia, né? Que não era ainda. Então, ele tinha uma posição como cristão. Falasse mal de Ciro para Dário, né? Ia ficar complicado, né? A influência de Daniel seria diminuída, né? É verdade. Irmão Marcos, e essa recomendação é muito importante, porque, veja, a nossa igreja, ela tem âmbito mundial, né? Uhum. E vamos supor que em alguns países onde as leis são rígidas, você vai, por exemplo, desafiar a autoridade, você pode antecipar uma perseguição, né? Pode antecipar uma calamidade sobre a igreja sem necessidade, né? Então é por isso que tem que ter esse cuidado, né? E só mais um detalhe, qual deve ser a nossa postura, né, diante das autoridades? Orarmos por todas as autoridades.
E isto também, irmãos, isso vai ajudar a igreja, porque nós precisamos respeitar, precisamos obedecer os nossos superiores. Deus colocou, né, na igreja também os cargos de responsabilidade, cargo de dirigente, diácono, tesoureiro, secretário, presidente. Então, isto Deus colocou e coloca na igreja para que haja respeito, para que as pessoas considerem, né? E o que podemos fazer? Orar pelos irmãos, pelos pastores, pelas instituições, pelos governantes, né? Essa é a nossa parte importante que devemos realizar. É isso aí, entender o que o irmão falou é importante. Entender que está ali porque Deus colocou, que Deus permitiu que esteja ali. Então nós temos que orar para as autoridades para que Deus use aquela autoridade da forma que Ele deseja. Exato. E que seja para o bem da nação e bem de todos, né? Se assim for possível. Quando o pastor Márcio relatou a experiência de Daniel, eu me lembrei da experiência de Ananias, Azarias e Misael, né? Eles foram colocados diante de uma prova enorme da autoridade civil, não é mesmo? A autoridade imperial da época, né? Ou vocês ajoelham ou morrem. Eles falaram, a gente então morre, né? Então aí o governante chamou eles e falou, vou te dar uma segunda chance. Todos aqui se lembram que eles falaram, né? Nem precisa dar a segunda chance. Nós não iremos descumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. É lindo isso, Eu né? acredito, Marcos, perdão. Presta atenção, ele não desrespeitou a autoridade do rei. Não. Ele seguiu obedecendo a autoridade suprema, que é Deus. Por que ele fez isso? Porque entrou num dilema, num conflito entre a lei de Deus e a lei do homem. Então ele teve que escolher obedecer à autoridade maior. E a autoridade maior é Deus. A autoridade maior é Deus. E a última pergunta do nosso guia de estudos, ela diz assim, qual será o resultado caso a igreja mantenha seus princípios perante o universo? E agora, o resultado, a igreja terá mais influência ou menos influência? Nós podemos pegar o gancho que você deu lá de Sadraque, né? Uhum. E quando eles tomaram uma posição firme do lado da verdade e Deus os livrou, agora o rei se converteu, né? Verdade. Claro, dentro da crença pagã, né? Ele iniciou um processo de conversão ali, né? Então ele disse assim, o Deus de Sadraque, esse aqui é o Deus que deve ser adorado. Bendito seja o Deus de Sadraque. Então isso levou eles a realmente levar o evangelho ou um conhecimento do Deus verdadeiro para as pessoas que jamais teriam oportunidade se eles tivessem se curvado ali, né? Eu me lembrei de outra passagem também, foi de Paulo preso. Uhum. Paulo obediente a Deus, sofrendo, obediente à lei de Deus, e aquele carcereiro ficou encantado com aquilo ali. Ele sentiu o desejo agora de conhecer o Deus de Paulo. O que eu preciso fazer para ser salvo? Isso, verdade. O que Paulo falou para ele? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, né? Um grande exemplo de uma pessoa fiel à autoridade divina. É isso mesmo. Eu gostaria só de concluir essa palestra lendo que o Espírito de Profecia recomenda, né? O que ele fala sobre a igreja quando ela mantém uma posição firme, né? Diz que a igreja tem que manter seus princípios perante todo o universo celeste e os reinos deste mundo, de maneira firme e decidida, fidelidade inabalável, na manutenção da honra e da santidade da lei de Deus, despertará atenção e admiração do mundo, né? Como já foi mencionado, né? Muitos, pelas boas obras que contemplarem, serão levados a glorificar nosso Pai Celestial. Então foi isso que aconteceu lá em Babilônia, né? Pela posição firme dos jovens, levou a reconhecer, né? Reconhecer Deus, né? Como o soberano do universo, né? Esse é um pensamento que Deus está esperando que a autoridade dele possa prevalecer em nós, possa nos influenciar como pastores, como igreja, que a autoridade divina possa prevalecer diante do mundo que está desacreditado, né? E este deve ser o nosso legado, né? Que Deus possa atuar em nós, para que possamos exercer por Deus a autoridade que Ele nos deu, de defendermos esta lei maravilhosa, esses princípios maravilhosos, mesmo diante de situações desfavoráveis, né?
E o interessante é que o princípio da autoridade de Deus é o amor. Então, podemos confiar plenamente na autoridade de Deus, porque o princípio da autoridade de Deus é o amor, é o bem a todos, né? É isso mesmo. E se você está gostando desses estudos, compartilhe com outras pessoas. É muito importante que muitas outras pessoas possam ter esse conhecimento, ter esse entendimento sobre os princípios da nossa fé. Muito obrigado, pastores. Nós iremos continuar esse estudo amanhã, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Fiquem com Jesus.